está raiando, breve o rei virá. E seu povo então para o lar eterno ele levará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Estamos aqui, pela graça de Deus, dando sequência a essa série de estudos, quando hoje nós vamos falar sobre o tema intitulado "Há profeta para hoje?", para o tempo em que vivemos. Nos programas anteriores, nós chamamos a atenção de cada um para olhar para a palavra de Deus e tomá-la como absoluto da nossa fé. Mostramos que Deus não é responsável por nenhuma doutrina que não seja de acordo com a sua palavra. Mostramos que Jesus vem buscar uma noiva, palavra, que a noiva que será arrebatada terá que ser exatamente igual à igreja primitiva. Igual na doutrina, nos princípios, na mesma fé. Deus não levará alguém que esteja em desacordo com a fé original. E também mostramos que, infelizmente, hoje a razão de todas essas denominações, interpretações, sistemas diferentes, é em razão da interpretação individual de cada homem que interpreta do jeito dele e acaba formando uma religião. Mas Deus, ele não tem responsabilidade com aquilo que o homem faz. Ele tem responsabilidade com a sua palavra. E nós mostramos que Deus prometeu que antes da sua segunda vinda, ele enviaria um profeta com uma mensagem de restauração, para que restaurasse a mesma doutrina, o mesmo batismo, os mesmos princípios da igreja primitiva. E é sobre isso que nós vamos falar hoje com o tema "Há profeta para o tempo do fim?". Para a base desse tema, nós vamos ler em Ezequiel, capítulo 2, versículo 5, que nos diz: "E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta." Eu quero iniciar esse tema com o título "Temos profeta hoje?", citando duas escrituras. Uma que está em Mateus 11, verso 13, e a outra que está em Mateus 23, versículo 34. Em Mateus capítulo 11, 13, a Bíblia diz que a lei e os profetas da lei profetizaram até João. A lei e os profetas profetizaram até João. E Mateus capítulo 23, verso 34, diz assim: "Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade."
Em Mateus 11, 13, onde diz, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Essa é uma escritura usada por aqueles que afirmam não haver profetas no Novo Testamento e afirmam que não há tal coisa como um profeta para os últimos dias. Porque eles dizem, veja, a Bíblia diz porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Agora, amados, não há contradição nas Escrituras. Como pode Deus estar dizendo que não haveria profetas no Novo Testamento e, ao mesmo tempo, em Mateus 23, verso 24, Jesus prometer e dizer, eis que eu vos envio profetas sábios e entendidos. Não pode haver contradição. É como nós citamos nos estudos anteriores, que você não pode tomar uma escritura e isolar ela. Você tem que tomar ela no contexto do que ela está dizendo. E na questão de Mateus 11, você vai captar que Deus está falando da lei e os profetas da lei duraram até João. Claro, porque João Batista foi o último dos profetas da lei. Mas depois da lei veio o período, a dispensação da graça. E nesse período da graça, a qual vivemos hoje, Jesus prometeu que enviaria profetas sábios e entendidos. Então você vai ver pelas Escrituras, tomando todo esse contexto, que Deus afirmou que a lei e os profetas da lei vieram até João. João foi o último dos profetas da lei. Mas, no período da graça, houve profetas. Afirmar que não há profetas no período da graça é dizer que Jesus não foi profeta. E todos sabemos que ele foi Deus profeta. Paulo foi o profeta, e um grande profeta que falou de acontecimentos os quais estamos vendo se cumprir hoje. Então veja, amados, que há sim profetas no Novo Testamento. E especificamente para o tempo do fim, para hoje, para os nossos dias, há promessa de algum profeta? É o que nós vamos ver nas Escrituras. Mas eu quero, antes de entrar diretamente nisso, mostrar para vocês que eu não estou falando aqui de uma pessoa com dom de profecia. Porque o dom de profecia pode, numa igreja, haver, por exemplo, mais do que uma pessoa com dom de profecia. Eu estou falando de um profeta maior. Um profeta com uma mensagem para um determinado tempo. Assim como Noé foi um profeta com a mensagem para a era dele, para o tempo dele. Nós vamos ver também Jeremias, Isaías, nós vemos Moisés. Eles foram profetas e eles tinham uma mensagem, cada um deles, para um tempo específico. Entende? É isso que eu estou dizendo. E nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre um profeta com uma mensagem para o tempo do fim, para os dias da segunda vinda de Cristo. É isso que eu quero abordar com você por dentro das Escrituras. Veja que João Batista, como nós mostramos, foi o último dos profetas da lei e ele foi o que introduziu a Jesus. E você observa que ele tinha uma mensagem. E aqueles que creram na mensagem de João puderam receber a Jesus como Messias. Aqueles que rejeitaram a mensagem de João também rejeitaram a Cristo. Porque era a mensagem de João
que preparava os corações das pessoas para receberem a Cristo. E agora, no tempo do fim, nos dias que nós estamos vivendo prestes à segunda vinda de Cristo. Prestes à segunda vinda de Cristo. E você vai observar pelas Escrituras que Deus, ele é imutável, ele não muda. Inclusive, você vai encontrar lá em Malaquias capítulo 3, verso 6, onde Deus diz: porque eu, Senhor, não mudo. Eu, Senhor, não mudo. Então, o que ele foi ontem, ele é hoje e ele será amanhã. Ele não pode mudar. Como ele trabalhou ontem, ele vai trabalhar hoje e vai trabalhar depois. Se ele trabalhou no passado com profetas, e ele não muda, como sabemos que não, então hoje ele não seria diferente. Em Tiago capítulo 1, versículo 17, diz assim: toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Você vai ver em Amós capítulo 3, versículo 7, que a Bíblia diz que Deus não revela seus segredos a não ser a seus servos os profetas. Ou seja, antes de qualquer evento que Deus for realizar, primeiro ele revela a um profeta. E esse profeta, por sua vez, traz essa revelação ao povo. Sempre Deus foi assim. E ele não muda. Então vem a pergunta: por que Deus enviaria hoje um profeta? Porque sempre ele trabalhou, antes de qualquer acontecimento maior, sempre ele se revelou a um profeta, e esse profeta então trouxe essa revelação ao povo. E quando se trata hoje do tempo final, onde tudo está sendo concluído, é o desfecho final de todas as coisas, aonde ele vem para buscar os seus redimidos. Se antes do dilúvio houve um profeta anunciando esse dilúvio e trazendo uma mensagem de preparação para as pessoas escaparem do dilúvio, se antes da primeira vinda de Jesus houve um profeta com uma mensagem, qual foi João Batista, será que hoje, antes da segunda vinda, Deus mudaria? Não, de forma alguma. E a necessidade de um profeta para os dias de hoje é porque os homens, através de suas interpretações, de suas ideias, eles têm confundido as pessoas, eles têm ido simplesmente para um sistema, eles têm se tornado inimigos de Deus em razão de suas próprias interpretações. E Provérbios diz assim, não havendo profecia, o povo perece. Ou seja, o povo se corrompe quando não há uma profecia. E o povo, infelizmente, o sistema religioso tem se corrompido. Tem se corrompido. E aí está a necessidade de um profeta para chamar as pessoas de volta para os princípios da palavra. E veja o que a Bíblia diz para a segunda vinda de Cristo em Atos capítulo 3. O qual convém que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo. Ou seja, a Bíblia está afirmando que os céus iria conter, segurar a Jesus para que ele não voltasse, até que tudo fosse restaurado. Restaurado é trazer de volta ao original.
É trazer de volta a palavra original. Em Efésios capítulo 2, verso 19 ao 22, diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo do Senhor. Então, a nossa fé deve estar edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. E infelizmente o sistema do homem tirou a fé das pessoas desse fundamento. Se a fé do povo estivesse no fundamento dos apóstolos, não haveria diferença na forma de batismo, na doutrina, todos estariam iguais de acordo com a igreja primitiva. E olha o que a Bíblia diz acerca desta questão, que é a pergunta: há profetas para hoje? Há profeta melhor para hoje? Malaquias capítulo 4. Porque Deus sempre ele anuncia os seus futuros feitos previamente, com antecedência, através dos seus profetas. E sobre a vinda de um profeta para estar sobre a terra antes da segunda vinda de Cristo, ele já tinha anunciado isto desde o Velho Testamento, o qual encontramos no último livro de Malaquias, no último capítulo de Malaquias e nos últimos 2 versículos do livro de Malaquias. Capítulo 4, você vai encontrar já no versículo 1, falando sobre o fim do tempo, a vinda de Cristo e o juízo final. Diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz e nem ramo. Aí no verso 5 diz: eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então aqui está uma profecia. Não há como nós discordarmos disso. Está falando sobre o dia que vem ardendo como fornalha, onde os soberbos se tornarão como palha, né? O fogo os abrasará. E diz no verso 5: eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E esse grande e terrível dia do Senhor se refere ao dia da vinda de Jesus Cristo. Porque será um grande dia para quem estiver preparado, mas um terrível dia para quem ficar. E para que Deus enviaria um profeta antes desse dia? Vamos para o verso 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, esse profeta, ele teria uma mensagem para converter o coração dos filhos de volta aos pais. Quem é nossos pais na fé? Os apóstolos. Então, qual é a mensagem do profeta do tempo do fim? É uma mensagem de conversão, para converter a nossa fé de volta à mesma fé dos nossos pais apostólicos. O mesmo batismo, a mesma doutrina, os mesmos princípios. Eu sei que há muitos que dizem: não, mas essa profecia que você está lendo em Malaquias está se referindo a João Batista. Amados, observe que aqui no verso 6, ele se refere a João, mas também se refere ao profeta que vem antes da segunda vinda de Cristo. Ou seja, ele está falando
de 2 profetas. Um é João, que veio antes da primeira vinda. Esse é o que diz aqui: e converterá o coração dos pais aos filhos. Esse foi o ministério de quem? De João. Por quê? Porque João converteu o coração dos pais da lei para os filhos que estavam surgindo através da mensagem da graça. Ligou a lei com a graça. Mas quando diz e converterá o coração dos filhos aos pais, já não se refere a João Batista. Porque João Batista não levou os filhos a crer na fé dos pais. Porque se ele fizesse isso, ele teria feito o quê? Convertido o povo da lei para a graça e depois o povo da graça de volta para a lei. Não. E não foi. Então aqui está falando de 2 profetas. Um antes da primeira vinda e o outro antes da segunda. Você vai ver isso que eu estou dizendo em Lucas. Lucas capítulo 1, quando o anjo fala acerca do nascimento de João Batista e o que ele faria. Olha o que diz aqui, capítulo 1 de Lucas, verso 13. Mas o anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho e lhe porás o nome João. Então o anjo apareceu para Zacarias, o pai de João, anunciando que ele teria um filho e que esse filho era para colocar o nome dele João. Aí diz assim: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel a seu Deus. Olha agora. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Então veja que o anjo citou Malaquias, capítulo 4, verso 6. Mas veja que ele citou só uma parte, porque ele diz assim: converterá o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência do justo. Ele não cita a segunda parte de Malaquias 4, verso 6, onde diz: e dos filhos aos pais. Porque essa segunda parte do versículo se referia ao profeta desta era. Estava se referindo ao profeta que haveria de vir antes da segunda vinda de Cristo. Isso você pode ver também em Mateus capítulo 17. Quando lá no versículo 10, os discípulos perguntam para Jesus: é verdade que Elias deve vir primeiro? E o que Jesus respondeu para eles? Lembre-se que em Mateus 17, João Batista já havia sido morto. E os discípulos perguntam: é verdade que Elias tem que vir primeiro? E qual foi a resposta de Jesus? Em verdade, Elias virá primeiro, versículo 11, e restaurará todas as coisas. O que é restaurar? Trazer de volta ao original. Então Jesus confirmou a profecia de Malaquias 4, dizendo que Elias haveria de vir primeiro, ou seja, primeiro do que ele, porque ele vem agora na sua segunda vinda para levar um povo redimido. Mas antes dele vir, Jesus diz que Elias vem primeiro e restaura todas as coisas, cumprindo com Atos 3:21, onde diz que o céu haveria de conter Jesus até o tempo da restauração de tudo. Então, amados, nós estamos vivendo hoje sob uma mensagem de restauração, aonde Jesus está preparando uma noiva para o arrebatamento. Ela está sendo preparada através da mensagem de um profeta, que Deus levantou nesses últimos dias, com o ministério de restauração, trazendo de volta para a igreja a mesma fé que a igreja primitiva tinha.
Em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, também fala sobre esse profeta. E diz assim: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e não incorra em suas pragas. Essa voz que diz sai dela, povo meu, é a voz do profeta da última era, que está chamando a noiva para sair dela do quê? Sair da Babilônia, sair da confusão religiosa e vir para a palavra. Então, amados, lembre-se, nós estamos na última era, sob a mensagem de um mensageiro profeta que Deus prometeu que enviaria. E essa mensagem veio para restaurar a nossa fé, de volta à fé dos pais. Deus está preparando, assim como João Batista veio com uma mensagem para preparar o coração daquele povo para receber Jesus, hoje Deus, através de um profeta, está preparando o nosso coração para receber Cristo em sua segunda vinda. Porque a denominação, infelizmente, não consegue preparar o coração das pessoas para o arrebatamento. Porque a denominação está oferecendo o quê? Uma religião híbrida, onde mistura a palavra com as ideias do homem. Você diz, mas quem é esse profeta? O nome dele se chama William Branham. Você diz, mas está na Bíblia o nome William Branham? Não está na Bíblia o nome, mas está na Bíblia o nome do ministério que haveria de vir sobre um homem nesses últimos dias. E alguém pode dizer, mas como você sabe que William Branham é esse profeta para antes da segunda vinda de Cristo? Porque na vida de William Branham se cumpriu o que a Bíblia diz que o profeta Elias faria. Deus usou esse homem com dons sobrenaturais e com uma mensagem poderosa, restaurando a nossa fé de volta ao batismo em nome do Senhor Jesus, de volta à ceia com pão sem fermento, como a igreja primitiva tomava, com vinho, com o lava-pés depois da ceia, cada irmão lava o pé do seu irmão. Deus tem cumprido isso através do ministério deste homem. Ele nasceu debaixo de um sinal sobrenatural. Quando em 1909, ali nos Estados Unidos, nasce numa família pobre. E ali, por volta das 5 da manhã, quando as parteiras ajudavam aquela mãe a dar à luz e o bebê nasceu, uma coluna de fogo veio sobre a cabeça daquela criança. E as parteiras disseram, que tipo de menino será esse? E ele foi crescendo, aos 7 anos de idade, ele estava buscando água para o seu pai, e parou debaixo de uma árvore para descansar. Quando dali, um redemoinho desceu sobre aquela árvore e disse, nunca bebas, nem fume, nem corrompa teu corpo, porque quando fores mais velho, terei uma obra para ti. Mais tarde, ele, preocupado, sem saber que tipo de ministério ele tinha, porque ele tinha visões, ele não entendia isso, ele foi buscar Deus em uma caverna, e um anjo apareceu para ele e disse, essa vida diferente que você leva, é porque Deus te enviou para ser um líder sobre a terra. E ele estava, uma certa oportunidade, batizando um grupo de pessoas, eu estou abreviando rapidamente aqui, quando, diante da multidão, uma luz desceu do céu, pairou sobre a cabeça dele, e daquela luz saiu uma voz que disse, assim como João Batista trouxe uma mensagem que precursou a minha primeira vinda, tu trarás uma mensagem que precursará, ou seja, que anunciará a minha segunda vinda. Então, amados, concluindo, eu quero dizer a vocês, Deus tem sim um profeta para esse dia. E Ele está preparando uma noiva através desta mensagem.
E assim como aqueles que receberam João puderam receber Cristo, assim quem tem recebido a mensagem desse profeta poderá estar preparado para a segunda vinda de Cristo. Se você deseja saber mais, você poderá entrar em contato e nós enviaremos livros para você conhecer sobre a vida deste homem e sobre as Escrituras mais profundamente, nos mostrando realmente a profecia e a promessa de um profeta antes da segunda vinda de Cristo. Deus os abençoe e que a graça do Senhor Jesus revele isso ao seu coração.